Oi gente, bom dia. Então, a gente já falou aí de vários aspectos acerca da teoria de localização, do que é a localização, certo? A localização de onda, né? A localização descrita por Anderson nada mais é do que um efeito ondulatório oriundo da interferência, né, da onda com as múltiplas reflexões da desordem. Afinal das contas é isso. Acontece em sistemas quânticos, com a ação de onda eletrônica, por exemplo. Acontece também na água, por exemplo. Né? Na água também acontece em qualquer sistema ondulatório. Então, a gente já entendeu um pouco sobre qual a relação entre localização e o hopping, e a energia potencial, e ter desordem, a desordem ser forte. A gente já estudou um pouco isso. A gente já aprendeu várias técnicas aí de numéricas, boa parte dela, acerca de como você verificar se um estado é estendido ou um estado é localizado. Né? E a gente agora precisa entender um pouquinho mais sobre qual a relação entre essas propriedades de localização do dado estado quântico e a dimensão do sistema, tá bom? Então isso a gente vai fazer aí com a teoria de escala, ok, gente? Então vamos fazer aqui um breve resumo só para lembrar alguns aspectos, algumas especificidades do modelo de Anderson. Vou pegar um hamiltoniano geral aqui, certo? Escrito aqui de uma maneira como se fosse um problema unidimensional, né? Mas a gente vai fazer algumas digressões gerais em relação à teoria de localização, certo, gente? Então, lembrando, né? Aqui você tem energia potencial e aqui tem energia cinética. A energia potencial, tradicionalmente, são números aleatórios. Esses caras aqui são números aleatórios distribuídos no intervalo, por exemplo, de menos W sobre 2 e W sobre 2, ok? Aqui eu estou falando de uma distribuição uniforme. A probabilidade de todos os caras é a mesma, tá bom? Então, ou seja, é um gerador numeratório, aquele básico que a gente usa na máquina, por exemplo, né? E aí você só organiza ele para ele ficar de menos W sobre 2 até W sobre 2, né? Então, esse W aí, esse range, esse tamanho desse range aqui que é W, ele é o que a gente chama de largura da desordem. A gente já estudou aí, em linhas gerais, que se essa largura da desordem, W, for muito maior do que a energia cinética, que é o hopping, né? Se isso acontecer, a gente está no regime onde a localização é encontrada no sistema. Então é um regime onde os estados são localizados. Se a largura da desordem é pequena comparada com o hopping, se essa fração é menor que 1, aí a gente iria para um regime onde você teria transporte ou estados estendidos. Observe que eu botei o estendido aí entre aspas, né? Como eu disse, isso aí é uma definição, um conceito global, mas a dimensão do sistema tem um papel muito importante nisso aí. Por exemplo, o problema unidimensional, certo? Uma cadeia unidimensional com hopping constante, se você colocar a largura de desordem bem pequenininha perto do hopping, mesmo assim os estados são localizados. Por quê? Porque é um sistema unidimensional, né? Então a gente vai agora descrever um pouquinho dessa teoria de escala e entender o papel da dimensão, né? E a vantagem da teoria de escala é que ela também ajuda no entendimento dos expoentes críticos, né? Não vamos fazer isso hoje, mas é possível você, dessa teoria, fazer uma estimativa, algumas estimativas acerca do expoente crítico da transição, entendeu? O expoente crítico é algo importante porque às vezes ajuda você a entender qual é a classe de universalidade da transição. E às vezes você pode fazer um dado experimento e encontrar o experimento com o mesmo expoente crítico, e aí você já tem uma ideia de qual seria a classe da transição com aquele expoente, né? Então o expoente crítico é uma coisa muito importante. Mas tudo bem, hoje a gente não vai descrever isso aqui, estaria mais no contexto do impulso de transição de fase, mas no futuro eu vou falar um pouco sobre isso aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a teoria de escala. Então, como eu quero estudar depressão de dimensão, eu tenho que aplicar a minha teoria de escala não num sistema unidimensional ou num sistema bidimensional. Eu tenho que aplicar num sistema geral de topologia tal que a dimensão seja D. Então, aí tem uma generalização famosa feita pelo Thouless, onde essa ideia dos átomos, dos sítios, né, como a gente vem estudando até agora, ela é substituída pelo sistema de hipercubos. Você tem, na verdade, os seus sistemas são vários hipercubos conectados aí, e o elétron vai se propagar nesse sistema. Então, eu fiz um desenhozinho aqui, obviamente eu botei um cubo tridimensional, né, só para uma ideiazinha pedagógica, isso não é um hipercubo, tá, que fica bem claro. Mas qual é a ideia? Você teria várias caixas dessas em dimensão D, e dentro você tem vários níveis. Esses níveis vão ser ocupados pelo elétron, tá bom? E aí existem dois parâmetros que são importantes. Um é a separação média desses níveis, que é isso aqui, que é da ordem de ΔE, delta grandão, tá bom?
E existe uma outra quantidade que é esse deltazinho E aqui. Esse deltazinho tem a ver com a sensibilidade dos níveis a quaisquer mudanças aqui nas condições de contorno da caixa. Então isso aqui vai ser uma variação nessa energia dos níveis devido a, né, mudanças nas condições de contorno. Então isso tem a ver com a sensibilidade dos níveis ao mundo externo, tá bom, gente? Então a gente vai agora usar algumas relaçõezinhas heurísticas e a gente vai conseguir montar uma relação entre condutividade e essas duas quantidades. Então vamos lá. Primeiro, o elétron ele vai atravessar a caixa em um dado tempo TD. Esse tempo TD e a variação da energia do sistema aqui, ou dos níveis, eles estão relacionados ao princípio de certeza. Então, a equação A aqui, ela vai dar uma relação entre a incerteza na energia e o tempo para haver aí, do caso, o voo do elétron, né, entre aspas aí, a palavra volta, gente, desculpe, não é, voo não deveria ser usado, foi só uma parte para a gente entender, ou seja, a dinâmica do elétron entrando no lado da caixa e saindo do outro. Então o elétron vai injetar aqui, propagar até aqui, né, ou está aqui dentro, se move até aqui, e isso muda aí um pouco as condições de contorno na borda, e aí os níveis sentem, e isso está relacionado com o tempo. Quanto mais tempo demorar, menos vai ser aí a sensibilidade. Quanto mais rápido demorar, mais sensibilidade vai ter. Então isso é isso aí tem a ver com esse princípio aqui, tá bom, gente? Ok? Pronto. Então encontramos aqui uma relação entre a variação das energias no nível e esse tempo aí que o elétron leva para atravessar a caixa. Agora vamos assumir que o elétron atravessa a caixa seguindo o movimento browniano. Isso aqui é uma relação do movimento browniano. Então eu estou falando de difusão, uma partícula carregada difundindo através de um sistema. Então eu posso usar a relação de Einstein. Aqui é a relação de Einstein, onde eu tenho condutividade e aqui tem um constante de difusão. E aqui apareceu a constante de difusão quando eu escrevi, desculpa, gente, quando eu escrevi o tempo de difusão proporcional igual ao tamanho ao quadrado, né, a dimensão ao quadrado, sobre a constante de difusão. Então eu vou resolver a equação B para encontrar a constante de difusão. Pego a equação B, boto esse tempo para baixo e boto a constante de difusão aqui. Escrevo ela dessa forma aqui. Vou pegar a equação A, encontrar o tempo de difusão em relação a essa variaçãozinha da energia dos níveis. Aí eu pego a equação A e escrevo ela dessa forma. Agora eu vou juntar pegar a equação A, substituir ela aqui, e este resultado vou colocar dentro da relação de Einstein. Organizo tudo, chego nessa equação aqui. Perdão. Chego nessa equação aqui. Então foi o que eu fiz. Eu peguei esse tempo, coloquei aqui, aí essa equação com o tempo já substituído, eu coloco dentro da relação de Einstein e organizo para chegar nessa forma 3 aqui, tá bom? Então eu acabei de encontrar uma relação entre a variação da energia dos níveis e o que? Isso aqui é o que? A densidade de estados, né? O número de estados por volume. Então esse NE é o número de estados por volume, ele é da ordem de quê? O número de estados é proporcional ao inverso da separação entre os níveis, tá bom? Então, colocando aqui, eu encontrei a densidade de estados, o número de estados por volume. Aí, o número de estados por volume vai dar o quê? Eu posso resolver ele aqui para encontrar o ΔE. Então, o ΔE é esse aqui. Entendeu? Encontrei o ΔE. Então, agora eu tenho essa relaçãozinha para deltazinho E, essa relação para ΔE, e agora eu vou definir uma razão aqui, que essa razão ela tem o status do inverso de uma condutividade, tá bom, gente? Então, o que seria essa razão? Né? O que seria aí essa quantidade aí? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma alta sensibilidade dos níveis em relação às mudanças do contorno, o que é que eu tenho? Isso aqui varia demais, certo? Essa razão aqui, ou seja, esse número aqui é menor do que esse, tá? Então quer dizer o quê? Que os níveis estão variando demais quando vocês têm aí uma mudança na condição de contorno. Então, o que está acontecendo aí com isso? Né? Quer dizer que esse cara, ele é menor do que esse. Certo? Então, se esse cara é pequenininho e esse cara é grandão, essa relação aqui
ela vai ter o que? Essa relação aqui ela vai ser bem pequenininha, certo? Quer dizer que a condutividade é grande, que faz sentido, né? Se você tem o que? Se você tem um sistema que é condutor, quando você tem variações nas condições de contorno, essas variações elas perturbam para dentro do sistema. Essas mudanças na condição de contorno elas vão propagar dentro do sistema. Por quê? Porque o sistema é condutor. Se elas vão propagar, elas vão alterar a estrutura dos níveis. Aí vai ter uma alta variação da energia dos níveis. Entendeu? Então com isso a condutividade é alta. Agora vamos para o contrário. Para o contrário é o seguinte: o ΔE é um valor lá fixo e o deltazinho, Ezinho, é bem pequenininho. Ou seja, você mudou lá as condições de contorno, nada propagou dentro da rede do hipercubo e desta feita a variação na energia dos níveis foi pequena. Então, quando essa razão ela é maior do que 1, certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que a condutividade é pequena, entendeu? Então, essa razão ela vai ter um status parecido com aquele W, o W sobre T, né, que a gente acabou discutindo na transparência, entendeu? Então, quando você tem condutividade alta, o que acontece no mundo externo propaga dentro da caixa e varia bastante os níveis. Logo, a razão entre a separação dos níveis e sua variação é bem pequenininha. Quando você tem condutividade baixa, o sistema não conduz, aí as variações na borda não propagam dentro do material e concomitantemente você tem uma variação dos níveis pequena. Logo, essa razão aqui é grande, tá bom? Então essa quantidade generalizada pode ser calculada usando as expressões que nós acabamos de demonstrar. Agora observe que essas expressões foram obtidas no regime difusivo, eu não estou considerando que há propagação, há condutividade. Então essas equações que nós definimos foram para uma condutividade grande. Então vou substituí-las nessa fração aqui e chego que a condutividade é proporcional a L, que é a aresta do cubo, elevado a D menos 2. Isso é válido no limite de G grande. Eu estou assumindo, para demonstrar essas expressões que eu acabei de usar, a expressão para deltazão de E e deltazinho de E, eu usei que existe difusão. Tá bom? Pronto. Então, feito isso, agora eu posso calcular uma função bem importante, que é a função beta, que é uma função de fluxo, né? Ela é definida dessa forma aqui. Ela é a derivada do ln de G dividido por ln de L. Quando você pega essa expressão obtida no limite de G grande, você encontra que beta é D menos 2. Tá bom? Agora nós precisamos também do outro limite, que é o limite de G pequeno. Então, como é que a gente calcula essas expressões no limite bem pequeno? Não é muito simples. Mas eu posso fazer uma estimativa meio rugosa, que é o seguinte: no regime de G pequeno, o sistema eletrônico sem condutividade baixa, ele tem estados localizados. Os estados localizados, a gente sabe que eles têm um decaimento exponencial. Então a gente pode assumir que a condutividade nesse regime de G pequeno tem também esse decaimento exponencial com a distância. Então, substituindo isso aqui no diagrama de fluxo, na equação de fluxo, a gente chega que o beta para G pequeno vai para menos infinito. Tá bom? Bom, agora vamos analisar, né? Então a gente tem o seguinte: do limite de G grande, a gente tem que o beta ele tem dois valores bem importantes. Um é o valor positivo, que é quando D é maior que 2. Olha quanto é que deu o beta. O beta deu D menos 2. Quer dizer, para D maior que 2, isso aqui dá um número positivo. Então, esse positivo quer dizer o quê? Quer dizer que o G está crescendo com L. Ou seja, no limite termodinâmico você vai ter o comportamento metálico, ou seja, estados estendidos. O outro limite, se você voltar aqui, é o limite quando D é menor do que 2. Então, no limite de D menor do que 2, o beta dá negativo. Negativo quer dizer o quê? Quer dizer que o G diminui com L, certo? Isso é um sistema isolante ou os estados são localizados. Tá bom, gente? Então, esses são os dois comportamentos de beta que a gente tem que se ligar, né? Um é o comportamento de beta positivo, estados estendidos, ou um beta negativo. Então vamos aqui analisar essa figurinha aqui, que o escaneamento não ficou muito bom, as linhas ficaram clarinhas, mas é um diagrama de fluxo para o beta em função do G, né? O limite de G0 está aqui, vai para menos infinito, e o limite de G grande está aqui. Então vamos lá, para D igual a 1, o beta dá menos 1. Quer dizer o que? D igual a 1, estados são localizados. Para D igual a 3,
pulei o 2, depois eu explico. Quando você coloca D igual a 3, o beta deu 1. O que quer dizer D igual a beta dá 1? Beta dá 1 quer dizer que o sistema é metálico. Entretanto, essa linha aqui, meio clarinha, mas dá para ver, ela tem um ponto aqui onde cruza para o lado negativo. Então, o que é o lado negativo da curva? O lado negativo é o lado localizado. O lado positivo é o lado estendido. Então, este ponto aqui, que separa o comportamento isolante do comportamento metálico, ou seja, estados localizados de estados estendidos, esse ponto é chamado de transição de metal isolante, transição de íons, tá bom? E esse é um ponto interessante, onde a gente pode calcular quais são os expoentes dessa transição e tudo mais. Então, o caso D igual a 3, ele contempla os dois regimes. Ele pode ter um regime metálico e pode ter um regime, meio apagadinho aqui, mas dá pra ver, né? Um regime isolante. O D igual a 2, eu deixei ele meio para o final, porque é o seguinte, ó. O D igual a 2, você tem a maior parte da curva como sendo negativo. Então, negativo é o que? Beta negativo quer dizer que você tem um comportamento isolante. No limite de G grande, você vai para o regime, ó, vamos lá, D igual a 2, beta igual a 0. O que é esse beta igual a 0? Beta igual a 0 é um comportamento aqui, onde a priori você teria uma condutividade grande, certo? Mas não finita no limite termodinâmico. Essa é a ideia. Então você vai ter condutividade, digamos, e a gente consegue, naqueles métodos numéricos que a gente estuda, a gente consegue aferir isso pela participação, por exemplo. Então, a participação, ela é grande num sistema bidimensional. Ela tem um crescimento assim anômalo, né? Muitos autores acabam associando a um dado estado crítico em torno do centro da banda. Certo? Então, o que a gente vai discutir isso com mais detalhes, mas o que acontece é que você tem uma região no centro da banda, no caso bidimensional, onde você tem estados com componente de localização muito grande. Agora, muito grande, com um crescimento em boa parte dos abordagens de triplo leite potência, mas que no limite termodinâmico você não tem uma condutividade macroscópica. Tá bom, gente? Você não tem condutividade. Então, essa é a ideia. Então, a priori, os estados são localizados, né? Beleza? No máximo você teria alguns estados críticos ali em torno do centro da banda. Tá bom, gente? Então é isso. Então essa aí é a teoria de escala. E é assim que a gente sabe que para D menor ou igual que 2 você tem estados localizados. Para D acima de 2 você tem a possibilidade dessa transição entre estados metálicos e estados isolantes. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço.